Um último elemento que a gente precisa desenhar, que é um elemento fixo, seria o placar, né? A gente tem que colocar o placar, então, aqui e aqui, que representa o placar de cada lado, beleza? Agora, como é que a gente faz para a gente conseguir escrever? Agora a gente vai escrever literalmente, então primeiro a gente define com o Canvas Context a fonte que a gente vai trabalhar, e a fonte a gente vai ser o Bold 72px Arial, ok? Que já é a fonte que todo computador tem. Aqui a gente vai definir também que a gente quer um texto centralizado. Ponto. Text align igual a center. E aqui a gente vai definir também qual que é a base do texto. Então, text baseline é igual a top, ok? E aqui, na sequência, a gente vai definir o fill style do text, ok? Então, vou colocar canvas context.fill style, tá? Aqui o fill style, para que a gente não coloque uma cor ali muito esquisita, eu vou definir aqui um verde, tá bem? Um verde um pouco mais escuro, que vai ser o 01341D, ok? Ele é um verde um pouco mais escuro que o verde da grama do campo. E agora sim, a gente vai escrever aqui o texto. Então a gente continua com Canvas Text e vou colocar o comando fill text, ok? O fill text ele precisa de alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é o texto que eu quero escrever. Então aqui o nosso texto vai ser, eu vou colocar um placar aqui eventualmente de 3, ok? Esse aqui é o número que vai aparecer lá, ok? E aqui a gente vai definir o x e o y. O x aqui seria, nesse caso, o primeiro 1/4 do campo. Então se a gente dividir o campo em 4, ficaria primeiro quarto, segundo quarto, terceiro quarto e o último quarto, ok? Então a gente vai colocar aqui, olha só, uh, a largura, né, do campo, ok? Dividido por 4. E aqui a gente vai colocar o y. Então eu vou colocar o y como 50, beleza? E você viu que o 3 já surgiu aqui. Legal? Agora na sequência a gente vai colocar o outro número aqui. Só que o outro número, até para diferenciar, vou colocar aqui como 1, a gente precisa colocar o campo uh, como, uh, como 1/4, mais eu quero pegar os primeiros quartos, mais 2/4 aqui. Ou seja, eu vou colocar o primeiro, o segundo e o terceiro quarto vai ser aqui, ok? Você vai entender. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, olha só. Esse carinha mais o segundo quarto. Legal? Então, ele ficou aqui. Por quê? Porque eu vou dividir em 4 partes e eu quero pegar 2 e posicionar ele aqui. Eu poderia eventualmente fazer já a conta direto, mas vou deixar assim para você entender direitinho que a cada 1/4 ele vai posicionar esse texto, beleza? Então esse é o desenho do placar, que o placar aqui vira um texto. Novamente, a gente não precisa reforçar aqui que esse texto ele vai ser depois substituído pelo pelas próprias regras do jogo, beleza? Mas com isso aqui a gente já finaliza toda a parte de desenho estática do jogo, ele não se mexe, né? Mas ele pode também trabalhar aqui, se você recarregar, ele trabalha de acordo com a sua resolução de tela, beleza? Então é isso agora, a gente vai começar a construir algumas regrinhas de programação.